Olá, turminha! Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula. Na aula de hoje trataremos especificamente da função exponencial. Então venham comigo. Atenção, vamos iniciar aqui com a definição. Chama-se função exponencial qualquer função dos reais nos reais. Atenção, qualquer função dos reais nos reais negativos. Esse sinal de mais aqui inclui todos os positivos e o asterisco retira o zero. Portanto, nos reais positivos. É dos reais nos reais positivos, tá certo? Só entram no contradomínio os positivos. Dado por uma lei da forma f de x igual a elevado a x. É uma função do tipo, pessoal, f de x igual a elevado a x, onde a é a base e x é o expoente. E esse a tem uma exigência, ele é um número real com a seguinte exigência, ele tem que ser obrigatoriamente maior que zero, ou seja, positivo, e tem que ser diferente de 1. Não pode ser zero, não pode ser negativo e não pode ser o 1. Vamos explicar por que dessas restrições. Atenção, nós temos aqui alguns exemplos de funções exponenciais. Primeiro exemplo aqui, ó, f de x igual a 4 elevado a x. Veja que a variável está no expoente, a base 4 é um número maior que zero, porque é positivo, e é diferente de 1, porque é 4. Aqui nós temos um outro caso, f de x igual a 0,1 elevado a x. Também é função exponencial. E temos um outro exemplo, f de x igual a 2/3 elevado a x. Vamos ver uns contra-exemplos. Se eu tivesse, por exemplo, pessoal, ó, f de x igual a 1 elevado a x. Isso aqui não é uma função exponencial. Por que não é exponencial? Porque há uma exigência do a ser diferente de 1. Mas por que o a tem que ser diferente de 1? Vamos entender isso melhor, tá bom? Vamos entender aqui, ó. Também há uma exigência que o a não pode ser negativo. Então, se eu tivesse uma função do tipo, ó, f de x igual a menos 4 elevado a x, também não é função exponencial. Não é função exponencial, tá certo? Se tivermos também f de x igual a 0 elevado a x, também não é função exponencial. Não pode ser 1 a base, não pode ser 0 e não pode ser qualquer número negativo. Ok? Vamos entender o porquê disso, pessoal. Observe que na definição acima há restrições em relação à base A. De fato, pessoal, essas restrições são necessárias. Por quê? Vamos começar explicando o caso em que a base é 1. Gente, 1 elevado a qualquer número resulta sempre em 1. Então, voltemos aqui, ó, pessoal. Se nós tivermos esse primeiro contra-exemplo aqui, f de x igual a 1 elevado a x. Por que isso não pode ser caracterizado como uma função exponencial? Porque qualquer que seja o x, se eu tenho aqui x pertencente aos reais, porque o domínio nós sabemos que são os reais nos reais positivos. Esse sinal de mais tira todos os negativos da jogada e o asterisco tira o zero. Qualquer que seja aqui o expoente, 1 elevado a 5, 1 elevado a 10, 1 elevado a 3, o resultado dá sempre 1. Então essa função ela não é exponencial, ela é uma função constante, porque tanto faz escrever 1 elevado a x, como simplesmente 1. Por isso que eu tenho que, na definição, excluir o 1, como foi dito bem aqui, ó, pessoal. Atenção, ó. O a tem que ser diferente de 1. O a tem que ser diferente de 1. Ó. Por que nós estamos excluindo 1? Porque se o a base for 1, vira uma função constante. Tá claro por que o a não pode ser 1? Agora, por que ele não pode ser 0 ou negativo? Atenção, além disso, a base não pode ser negativa nem igual a 0, pois para alguns expoentes a função não estaria definida. Por exemplo, pessoal, se nós tomássemos aqui, ó, vamos tomar aqui como exemplo, se eu tivesse a função y igual a menos 4 elevado a x. Por que eu não posso usar essa base negativa? Porque se você tomasse, por exemplo, como x 1/2, já que o domínio é todo o conjunto dos reais,
Se nós usássemos o meio, vai gerar uma coisa que não existe nos reais. Ó. Se eu tiver menos 4 elevado a 1 meio, pessoal, isso aqui dá o quê? Quando eu tenho expoente fracionário, vocês lembram que nós revisamos no estudo das propriedades da potenciação, que a gente pode transformar um expoente fracionário numa raiz. Fica raiz de menos 4, aqui dentro vem o 2 e aqui vem o 1. Pessoal, não existe no conjunto dos números reais raiz quadrada de número negativo. Ou melhor dizendo, não existem raízes com o índice par para números negativos. Por isso que eu não posso ter a base negativa, porque pode se gerar uma situação que não existe. Então não está definido também, atenção, desse modo, não pode ser definida a função com a base negativa. É por isso que dissemos bem aqui que o A tem que ser maior do que 0. Tá certo? Tem que ser maior que 0. Entendido? Por que tem que ser maior que 0? Porque negativo nós vimos que pode ocorrer uma situação desse tipo aqui que não existe, portanto, não pode ser base negativa. Ok? Também a base não pode ser 0 por dois motivos. Porque se a base for 0, ou 0 elevado a qualquer número é 0, ou 0 elevado a 0, por exemplo, é uma indefinição. Então a base também não pode ser 0, né? Porque se eu tiver 0 elevado a 5, 0 vira uma função constante. E 0 elevado a 0 é mais grave ainda, porque 0 elevado a 0 é uma indefinição. Portanto, fica esclarecido que a base tem que ser um número positivo maior que 0. Claro que 1 também é positivo e maior que 0, mas foi feita a exigência que seja diferente de 1. Além disso, a base não pode ser negativa nem igual a 0, pois para alguns expoentes a função não estaria definida e tem que estar definido para todos os expoentes. Ficou entendido, pessoal? Então fica concluído que a base de uma função exponencial tem que ser um número, atenção, maior que 0 e diferente de 1. E aí se definem dois casos, pessoal. Atenção. Aqui ele está dizendo exatamente o que eu acabei de explicar. Por exemplo, se a base for menos 3 e o expoente for igual a 1 meio, apareceria raiz de menos 3, o que não pertence ao conjunto dos números reais, tá certo? Vamos falar um pouco do gráfico da função. Atenção, o gráfico desta função passa pelo ponto 0, 1, pois todo número elevado a 0 é igual a 1. Além disso, a curva exponencial não toca o eixo x. Se eu tenho uma função ó, y igual, por exemplo, a 5 elevado a x, quando x for 0, né, quem será o f de 0? 5 elevado a 0, 1. Teremos o par ordenado 0 e 1. Então, o gráfico obrigatoriamente intersecta o eixo y no ponto 0, 1. Se a base for fracionária, for um número menor que 1, também ocorre a mesma coisa. Ora, na função exponencial, a base é sempre maior que 0. Se a base é maior que 0, a imagem será sempre positiva. Não tem motivo para ela ser negativa. Assim sendo, não apresenta pontos nos quadrantes 3 e 4. Ou seja, não tem imagem negativa. Vejamos aqui um gráfico genérico aqui de uma função exponencial. Ela quase toca, essa aqui é crescente, tá certo? Tá vendo que o gráfico, você olha aqui, da esquerda para a direita, ela é crescente, passa no ponto 0, 1, mas existem os casos em que o gráfico será assim, pessoal, ó, decrescente. Passará no ponto 0, 1 e vai aqui, ó, quase tocando o eixo X, mas ela não toca o eixo X, porque para tocar o eixo X era preciso que o Y assumisse o valor de 0. E o Y não assume valor 0. O Y assume sempre valores positivos. Como nós dissemos, a função é definida dos reais nos reais positivos. Nem pode ser negativo e nem pode ser 0. Ok, pessoal? Bem, deste modo, como a base não pode ser um número negativo, nem 0, nem 1, nós teremos dois casos principais, pessoal. Ou a base é maior do que 1, ou a base é maior que 1, qualquer número maior que 1, 2, 3, 5, ou a base está entre 0 e 1.
quando ela está entre 0 e 1, a gente vai ver que existe uma diferença. Ó. Por exemplo, 1 meio elevado a x. 1 meio, vocês sabem que é 0,5, que é um número entre 0 e 1. Qualquer fração cujo numerador seja menor que o denominador, qualquer fração, repito, que o numerador, atenção, que o numerador seja menor que o denominador, é o que a gente chama de fração própria, é um número entre 0 e 1. Então nós vamos, na próxima aula, entender isso bem direitinho. A base pode ser, atenção, a base pode ser, dois casos, ó, pode ser maior que 1, ou a base pode ser um número menor que 1 e maior que 0. O que a gente vai ver é que nesse caso aqui nós temos a função crescente, essa linha azul. E quando o número está entre 0 e 1, nós temos a função decrescente. Mas nós vamos definir isso melhor construindo gráficos na próxima aula. Vamos ficando por aqui com esta videoaula e até a próxima.